a mais um episódio de No Sofá de Casa. Nessa segunda temporada, nosso primeiro com convidado. Bem-vindo, Alan. Olá, tudo bem, gente? Bom, vai. Vai você primeiro. Antes de apresentar o Alan e a gente começar o episódio, falar sobre o tema, começar aqui falando pra vocês não esquecer de seguirem a gente lá nas redes sociais, no Instagram, @nosofadecasa.podcast, no TikTok, No Sofá de Casa Podcast, tudo junto. Também já seguir a gente nas plataformas, tanto no YouTube quanto no Spotify, pra você ouvir, assistir, como você achar melhor. Agora vai lá. Isso. Antes de apresentar o Alan, ainda, millennials, nos sigam no TikTok. Ajude essa dupla aqui na rede social da geração Z. A gente tá se esforçando. A gente tá se esforçando. É difícil, né? Não é difícil o TikTok? Às vezes é complicado. Gente, a gente tá aqui com o Alan, nosso primeiríssimo convidado dessa nova temporada. O Alan, que é jornalista, ator. A gente trabalha juntos, a gente se conheceu no trabalho. Mas, enfim, nos aproximamos, ficamos amigos e... nas conversas de dia a dia do trabalho, de happy hours, enfim, a gente falando de coisas da vida, percebi que ele tinha uma conexão muito legal com o que a gente vai falar aqui. E é por isso que ele foi nosso convidado. Sim. Seja muito bem-vindo. Obrigado, pessoal. Obrigado vocês dois também por me chamarem. Tô super empolgado. Adoro o podcast, já tive o meu também. Então, acho tudo. Eu tava até comentando aqui antes com eles que eu acho tudo meu sonho de criança, não de criança, mas de adulto, é ser comentarista, assim, de podcast, participar, enfim. Então, tô aqui super aberto. E é isso, né? Vambora. Tem muito papo pela frente. Muito. Esse papo rende. Três jornalistas, não, porque eu não sou jornalista, mas 3 pessoas da comunicação, a gente vai falar pra todo sempre aqui. Gente, o tema de hoje é a nossa criança interior. O que ela pensaria de nós hoje? O que a gente deixou pra trás da nossa criança pra poder viver a tão difícil vida de adulto? Ou qual é aquele sonho que a gente carrega desde pequeno e mesmo com a correria da vida adulta, a gente sente que não dá pra deixar pra trás. Eu queria começar dizendo que a conexão que eu vejo aqui tá muito conectada também com o Fê. Vocês dois são atores, além de jornalistas, é uma dupla que repete aí as profissões, as 2 profissões. Os dois que erraram 2 vezes. Não, se você errar uma, errou 2. 2 jornalistas e 2 atores, mas que eu percebo em vocês dois... que a carreira de ator é um negócio que vem com vocês desde, eu acho que talvez, saber ler. E eu queria começar daí, assim, esse lugar de atuar é uma coisa que vem de vocês, da criança de vocês? Olha, não sei pra você, mas pra mim veio desde muito cedo, porque eu cresci criado por vó. E aí uma das coisas que eu lembro que eu mais fazia... Gente, vocês são o quê? Gêmeos? Eu cresci criado por vó, e ainda, né... Muitas pessoas vão lembrar, né? Não sei mais ou menos como é o público aqui, mas, cara, a minha infância foi analógica ainda. Sim. Eu tive uma infância que eu comecei a ter computador e acessar a internet com 10 anos de idade. Então, quando eu era criança, assim, eu via todas as novelas. Todas. Então, assim, eu lembro de, a partir disso, né, de ver muita TV com a minha avó, de ver novela das 6 até a das 9 com ela e tudo mais, tipo, lembro de, com 6 anos de idade, eu virava pra ela e falava assim, nossa, vó, eu quero ser artista, vó, eu quero estar na televisão, vó, eu quero ser ator, vó, eu quero estar na novela. Então veio isso pra mim muito cedo, essa vontade, assim, de atuar. E eu sempre fui uma pessoa muito sensível, não no sentido de ser sensível, assim, mas de ter sensibilidade e ter emoções muito afloradas. Desde pequeno, minha família falava isso de mim e eu sempre senti muito, escorpiano, né? Então, a gente sente. Então, pra mim, sempre veio muito nesse lugar, assim. Desde criança mesmo veio e levou um tempo pra eu chegar nessa vocação, assim, pra eu conseguir Ela vinha desde criança, mas ela pausou na sua vida por um tempo. Pausou na minha vida, assim, eu até fico pensando, né, como seria a minha vida se eu tivesse, desde criança, conseguido investir no teatro. Que meus pais tivessem me levado pra fazer uma escolinha de teatro, alguma coisa assim. Eu sempre estudei em escolas que não tinham teatro como atividade extracurricular, então não tive como explorar isso. E minha família também não tinha muita grana pra... eu sempre estudei em escola particular, então era caro, então não tinha muito condição, assim, de eu conseguir me aventurar nisso, assim, né? Então,
veio... Não pausou, assim. Sempre foi uma coisa que ficou ali, né? Era uma coisa que veio, muito quando eu era criança estava ali presente, essa vontade. Mas digamos que depois que isso saiu e eu... tenho que escolher uma profissão e atuar, saiu deste lugar... Sempre ficou ali, sabe? Algum lugar ficava ali rondando aqui, sabe? Essa parte artística, de comunicação. Sempre tava ali, pertinho. Comigo foi o contrário, assim. Parecido, mas ao contrário. Eu sempre fiz teatro desde pequeno. Na minha escola tinha teatro como atividade extracurricular e eu sempre fazia todos os anos. Quando eu fui pro colegial, que aí já não tinha mais como fazer, porque era até o fundamental, eu fui fazer fora da escola. Então eu fiz teatro minha vida inteira. Tinha tanto, até na grade curricular mesmo na escola, tinha teatro. E era engraçado porque como eu gostava muito e eu era muito dedicado para aquilo, então sempre que tinha as peças que tinha de fim de ano das turmas, eu sempre era escolhido para um dos principais, eu sempre estava ali, fazia aula de dança na escola que tinha também. Então eu gostava muito e sempre tive muito essa conexão. Quando eu cheguei no colegial que eu terminei, que eu fui, tipo, beleza, o que eu vou fazer da vida agora? Já até contei na outra temporada, eu cheguei a prestar pra fazer administração. Porque eu tava muito perdido, eu não sabia o que eu queria fazer. Eu falava, cara, não é isso, não é isso, não é isso. Até que eu falei, não, quero... É isso mesmo, vou estudar teatro, vou embora. Né? A vontade era até ir pro Rio de Janeiro, que era o grande centro e o polo das novelas, porque eu também sou a criança do analógico, que cresceu assistindo novela... A vida sabia todas. Junto com a avó. Junto. Minha mãe também era noveleira, assim. Minha mãe também gostava, assim. Em casa todo mundo gostava muito, mas eu também, como eu ficava boa parte do dia com a minha avó, porque minha mãe trabalhava, a gente ficava mais à noite, então tinha a tarde, vale a pena ver de novo, aquela coisa que eu assistia muito com vó, né? Depois vinha o Chaves com meu vô, sabe? Era meio assim. Então, eu gostava muito, falava, caramba, quero muito isso. E aí, quando eu vim para São Paulo, eu já vim com 17 anos para estudar. Então, fiz um curso ali de 3 anos e meio, me formei. Quando eu tive que sair disso para ir para vamos para um plano B para a gente ter uma base ali de um pouco mais concreta, porque a gente sabe que é muito difícil viver de arte no Brasil. Eu vejo até hoje pelos meus amigos da época que estudavam comigo, que vivem só disso. É muito difícil, a gente já falou isso. Eu não conseguiria viver nessa inconstância que é de saber se eu vou ter um job pra pagar a conta no mês que vem. Acho que eu, Felipe, controlador nato que sou, não daria certo. Você também não conseguiria? Jamais conseguiria. E aí, quando eu fui pra esse segundo caminho, que foi quando eu fiz a faculdade de jornalismo, foi quando aí eu me afastei um pouco. Mas é que ele sempre vai e volta, assim, né? Então, eu acho que essa minha relação com teatro, com a arte, se deu muito disso. Só que como eu sempre fui muito artístico também desde pequeno. Então, por exemplo, eu tinha muita prima e todas elas dançavam balé e faziam balé. Então, uma coisa que eu queria muito fazer desde pequeno era fazer balé. Nossa, eu ia assistir as apresentações das minhas primas no final de ano das escolas de balé. Eu ficava, assim, vislumbrado. Pra mim era incrível. Eu falava, eu também quero. Eu pedia pra minha mãe e aí minha mãe ficava naquele dilema. A minha mãe brinca até hoje comigo, né? Ela fala, poxa, filho, a mãe não deixou. A mãe ficava muito preocupada de você, tipo... Eu sempre tive o problema na escola, já era criança viada, dos meninos tirarem sarro, de não querer ir pra escola, enfim, várias coisas, que a gente vai passar por isso ainda aí, no tema hoje. E minha mãe tinha medo que isso piorasse. Então, ela, numa tentativa de me proteger, ela dava uma segurada. Então, isso foi uma coisa que eu acho que eu nunca realizei. Depois de mais velho, eu fui, assim. Mais velho, eu fiz aula de jazz, fiz aula de dança, fiz e falei, beleza, fit dance pra caramba depois também, é isso. Mas essa minha relação com a arte foi um pouco nesse lugar, assim. Acho que sempre veio, porque eu sempre tive contato, seguia, e hoje é esse flerte, tipo, vai, faz um pouco, volta. Porque acho que eu nunca consigo ficar muito tempo longe. Sim. Sempre volto um pouquinho, vou lá, faço, me alimento... Volto um pouquinho pra realidade pra pagar a conta. E vou, me alimento. É quase um combustível ali, né? Mas a gente tá falando disso, né? Acho que nesses pontos específicos, até que eu e Alan temos em comum. Mas acho que tem um lugar que aí a gente indo muito pro tema, que é essa conexão com a nossa criança interior. Eu acho que é muito importante a gente ter esse lugar que conecta a gente com esse lugarzinho de quem fomos e do que sonhamos e tal. Vocês têm isso em algum ponto específico em que lembra, assim, não só de alguma coisa que fazer, mas como isso também te ajudam vocês, assim, tipo, cara,
eu vou fazer isso. E por que eu pergunto? Nesses muitos anos de terapia, direto aparece o lugar do Felipe criança. Assim. E teve um episódio específico da outra temporada que apareceu esse assunto e eu falei que esse é um lugar muito delicado pra eu falar. Assim. É um lugar que eu tenho muita dificuldade até de me expressar e de expor, porque tem algumas coisas que mexem muito comigo, é um lugar muito sensível que eu fico, né, tipo, caralho, não quero entrar nessa seara aqui. Acho que vai estar hoje. E aí, quando a gente até decidiu o tema, eu falei, puta que pariu. Esse tópico sensível. E aí... E é importante porque muitos momentos da terapia aparece, tipo, vamos cuidar ali, porque, ó, parece que essa carência, parece que esse lugar é de lá de trás, né? Como que aparece na vida de vocês e como que vocês fazem essa ponte? Só um PS rapidinho, quem já assiste bastante também sabe, nossos convidados vêm passar essa experiência, isso é uma grande terapia em grupo. Exato, é isso. Perceptível, ainda mais esse tópico. A gente volta, amor. É uma grande terapia em grupo. Pessoal, pra quem não tá assistindo, se vocês. Surgiu um leque aqui, é porque assim, não tem ar-condicionado, tá muito calor e a gente vai se abanando como dá, não dá pra ligar o ventilador, que senão vocês vão ver só um. Tá? Então assim, 40 graus em São Paulo hoje, né? A gente resolve como dá. É Vai, isso. vamos lá. Então, pra mim sim, Fê, tem um lugar muito específico que me conecta com a minha criança interior, que é... Eu acho que eu falei isso um pouco também na temporada passada, mas eu fui uma criança extremamente introvertida, muito tímida mesmo, de difícil fazer amizade na escola, de alguns momentos autoestima baixa, de pensar que ninguém ia querer ser meu amigo, essas coisas todas. Tem um pouco, a gente vai ter um episódio específico pra falar disso, mas tem um pouco da minha criação. A minha mãe foi uma mãe muito rigorosa de colocar essa pressão na Renata, criança já, muito pequena, da perfeição, do ser a aluna que tira aquelas notas, não que ela, tipo, brigasse se viesse um B, mas era uma coisa mais psicológica, assim, né? B entregou idade demais. Vai se fuder. Foi só um exemplo. Mas... que ótimo. Até desconcertou. Nossa, fazia séculos que eu não vi alguém falando, não, porque tirei um B. Porra. Perdão, amiga. Tudo bem. Mas enfim, eu acho que algumas coisas que eram mais psicológicas, que a minha mãe me colocava nesse lugar de você tem que ir por esta linha reta e você tem que ser essa criança pra você ser essa adulta que eu tô imaginando aqui que você vai ter que ser e você vai ter que ser. Então, a Renata criança era uma menina que tinha muito medo de virar pra esquerda se minha mãe falasse que eu tinha que continuar reto. Uhum. E hoje, às vezes, várias vezes, eu me vejo querendo voltar pra essa linha inexistente, que minha mãe colocou, mas hoje ela não tem controle nenhum sobre isso, eu sou uma mulher adulta, mas eu fico me conectando com esse lugar de eu posso ser extrovertida, eu posso ser brincalhona, eu posso sim dançar, eu posso sim sair à noite, quando às vezes sozinha comigo mesma eu fico tentando voltar pra esse lugar do ser muito rígido, ser muito rígida comigo mesma, com os meus caminhos, porque me conecta diretamente com a minha criança, assim, pra mim é isso, eu tive uma infância muito, não saia desse lugar, o único momento, e talvez menos criança já, que eu consegui pisar fora da linha, foi graças ao meu pai, que é meu padrasto, que driblava minha mãe, falava, ela tem que ir lá viver, ela tem que ir lá na casinha da amiga dela fazer o trabalho junto, não precisa ser só a amiga vir aqui pra você ficar 24 horas olhando como é que a Renata se comporta como amiga. Então eu tive um pouco a ajuda do meu padrasto, mas foi uma infância muito rígida pela minha mãe. Tá. Então eu me conecto nesses momentos em que eu tento ser muito rígida comigo, do tipo, você já passou por isso, agora você não precisa mais. Não preciso mais disso aqui. E eu volto nesses momentos que eu passei com a minha mãe, assim. Eu acho que no meu caso é muito num lugar também de me amparar. Porque eu acho que quando a gente é criança, especialmente experiência de crianças viadas, né? Crianças também cara, desde que eu me conheço por gente na minha vida escolar, por exemplo, eu sofria bullying, eu achava que eu era tratado como um patinho feio, como aquele que era diferente e tudo mais. Então, pra mim, vem muito nesse lugar de me amparar, assim, de cuidar de mim e de lembrar que eu não sou mais, que aquele lugar não me cabe mais. Por muito tempo na minha vida, eu me deparei com situações ou com, enfim, momentos, coisas que aconteceram na minha vida,
que eu me colocava naquele lugar de, ai, o coitadinho, ai, o patinho feio, ai, tá vendo? Você nasceu pra ser rejeitado mesmo e tudo mais. Eu acho que é muito importante a gente sair desse lugar. Porque quando você vai lá, você se olha no espelho, eu me olho no espelho, eu falo assim, caramba, eu sou um homem, sabe? Eu sou um homem criado já, com barba. A minha mãe não me criou pra ser uma fraca, entendeu? Então, cara, mas é isso, a gente precisa lembrar que a gente tem, que a gente não tá mais desamparado, que a gente de fato tem estrutura e ferramenta pra conseguir se amparar e se bancar, entendeu? Sim. Então acho que é muito de sair desse lugar, assim, né? De tentar realmente não se prender. A gente falou essa semana no trabalho sobre... A gente passou na frente de uma escola, lembra? Que eles estavam comendo um dogão, aí as crianças da escola, e aí foi engraçado que a gente tava em um grupo, assim, e aí um falou, nossa, que saudade de ser criança, a única obrigação era a escola, nossa, que saudade da época da escola que ia pra casa dormir. E você falou, nossa... Não, eu odeio essa época, eu tenho um pesadelo. Cancela. Pelo amor de Deus, eu não queria voltar pra escola. Até hoje eu sonho, assim, sonhos de pesadelo que eu tive que voltar pra escola. Até hoje eu sonho isso. Ah, eu sonho também. Que eu acordei e aí eu tô na escola, tipo, não, mas você tem que vir todo ano. Aí eu falo, não, mas como que eu tenho que vir todo ano? Que eu já moro em São Paulo, eu trabalho, eu já formei na faculdade, por que eu tô tendo que voltar pra escola? Não, mas você tem que vir, Felipe, senão você vai repetir de ano. Eu falo, não, eu não quero voltar pra cá. Pra mim também, eu odeio a época da escola. Pra mim, assim, é aterrorizante, foi horrível, eu não gosto. Porque pra mim vai pra um lugar, acho que muito parecido com o Alan, de sair do lugar do coitadinho e tal, que vem no lugar da rejeição, que acho que pega o lugar de ser o diferente, excluído. Acho que já falamos isso muito também no episódio com o Gabi, né? Que acho que tem muitas coisas que a gente busca lá desse episódio. Quem não assistiu vai lá na primeira temporada, episódio com o Gabriel. Que é isso, eu acho que é o lugar de você se entender que você, cara, você não é mais aquela pessoa. Mas é muito engraçado, porque o meu também vem muito no lugar de acolhimento, de falar, tá, ok, vem cá. Porque pra mim, eu não sei vocês, eu não tenho nesse lugar uma coisa de que, o que eu queria realizar e não realizei. Eu não tenho muito essa pira com o Felipe criança. Assim, eu ia perguntar isso, se tem sonhos de crianças de vocês que aí eu acho que não. Eu acho que, pra trás. Eu acho que não. Eu não tive, assim. Eu acho que tiveram caminhos que a vida seguiu diferente do que a gente planejou como criança, mas que normal. Eu acho que, queria trabalhar só como ator, queria fazer série, novela, cinema, ganhar um Oscar, obviamente. Mas hoje já não é um lugar que me dói, assim, porque eu também acho que sai um pouco do imaginário da ilusão de... É como a gente falou, tipo... Tá bom, mas aí você quer viver desse jeito, assim, dali? Que aí eu já falo, ok, beleza, entendi. Eu não tenho esse lugar do sonho não realizado, mas eu tenho o lugar tenho o lugar do que passamos. Sabe, assim, do rolê ruim que passamos quando a gente... Daquele Felipe que passou o que passou. Assim, tipo de... Caraca, mas assim, às vezes me dá agonia de pensar como foi. Sabe, assim, tipo de... me ver muito sozinho, e não que eu não, assim, minha mãe era porreta, minha mãe, se eu falasse, quando toda vez que eu entrava na noia de não querer mais ir pra escola, de ficar mal, pelo bullying, tudo, minha mãe não pensava meia vez, no dia seguinte ela estava na escola conversando com a professora, minha mãe já chegou a parar a excursão, ela já chegou a parar a excursão, porque tinha discutido com uma amiguinha na escola, coisa besta, assim, tipo, sabe, coisa de criança ali, sexta série, na minha época ainda falava série, sexta série, e aí ela tinha alguns amigos meninos da escola que vieram pra cima, tipo, viadinho, você vai ver, e a gente ia pra Serra do Japi, e tipo, você vai ver, a gente vai te jogar do barranco, sabe, umas coisas bem... pesadas. Bullyingzão pesado. Cheguei em casa falando que eu não ia mais na viagem, a minha mãe no dia seguinte, a minha mãe parou o ônibus da excursão, e os meninos que tinham falado isso, não foram na excursão. Não foram na excursão. Minha mãe fez o ônibus parar e fez eles descerem do ônibus. Minha mãe ligou pra mãe de cada um, fez todo mundo ir na escola. Teve que gente a mais, tipo assim, esse aqui só vai se for o irmão, for não sei quem, pra olhar. Porque minha mãe falou, não vai. Então eu tinha uma proteção muito grande da minha mãe. Mas era aquela proteção externa. Aqui dentro, o sentimento da criança que passava por aquilo era só meu. Era só seu, e eu não sabia nem exteriorizar aquilo, assim. Acho que hoje, mais velho, eu consigo entender. Tipo, o que você tava sentindo é isso, é aquilo outro.
Só que é agora que você entende, é a hora que você tem que tratar o que você passou lá atrás. E se virar sozinho agora, E se virar né? sozinho agora Porque também. agora a dor que você sente, só você sente, você não tem ninguém pra você. Claro, você tem amigos, você tem até família também, se você quiser desabafar. Mas você É só lida seu. só seu. É só seu. É que tem coisa que é só a gente sabe, por mais que você desabafe, por mais que você faz terapia. Eu tenho uma terapeuta incrível, mas que ela tipo, a gente entendeu. Beleza, agora ela fala pra mim, agora a lição de casa é sua de resolver isso daí, Porque no fim das cara. contas, se tem uma coisa que é solitária, é o sentimento. É. Porque ninguém sente por você. Assim, todo mundo, quase nenhuma ocasião nesse mundo é individual, né? Mas, ainda assim, eu senti de um jeito, você de outro, você de outro. Exato. É muito diferente pra cada um e o sentimento só, no fim das contas, só a gente sabe mesmo como a gente vai lidar. Quando vocês pensam na criança de vocês, né? A criança que fomos nos anos 90 todos. E nos pais. O que o Alan e o Felipe refletem hoje sobre a criança que vocês foram com base nos pais de vocês? Tópico sensível. Não, assim, eu vim de uma casa em que eu fui muito amado. Eu sou filho único, neto único, sobrinho único. Então eu fui muito, assim, amado e cuidado. Mimado, assim. Eu tive muita coisa que eu pedia. Minha avó, mano, me mimava muito. Meu pai ficava puto da vida, porque minha avó me mimava e tudo mais. Mas não deixou de ter os seus poréns, assim, sabe? Eu tenho algumas questões familiares e que elas vêm muito de um lugar por ser essa única criança de uma geração inteira da frente, todas as frustrações de todo mundo foram projetadas em mim. Então é como se eu tivesse que dar conta de um mundo de frustrações de coisas que ninguém conseguiu alcançar, entendeu? Caralho, que bizarro isso, mas faz muito sentido. Tá vendo como não é uma experiência individual? Não é, Porque eu também tenho. Eu não tive esse rolê, mas assim, ouvindo você falar faz muito sentido. Faz muito porque sentido. normalmente é o que mãe e pai faz, né? Projeta. Gente, Ana Sui já dizia. Ana Sui já dizia. A gente aprende a amar, o nosso primeiro contato com o amor é por meio dos nossos pais. E os nossos pais, eles amam errado. Ai, não falei isso, eu sou mãe. Mas você vai errar como mãe. Se você for pai, se eu for pai, a gente vai errar. A gente pode falar assim, eu nunca vou fazer aquilo que meu pai fez. Não vai fazer. Talvez você não faça mesmo, mas você vai fazer outra coisa. Eu tento não fazer mesmo, mas Mas você vai fazer outra coisa, é normal, a gente traumatiza uns aos outros. Se a gente fizer de tudo, um grande esforço, o máximo que a gente puder, pra tentar não traumatizar, ótimo, mas vai acontecer. Vai acontecer. Ninguém sai imune ao amor dos pais. Ninguém. Não sai. Não sai. Então, pra mim, veio muito nesse lugar de, tipo, ter também que lidar com tudo isso. Com toda essa história da minha família, entendeu? Essa projeção também aconteceu bastante com a minha mãe, especialmente, porque ela é uma mulher, leoa guerreira, Felipe conhece, criou 4 filhos. E a minha mãe, eu falo pra ela brincando que ela pensa numa pessoa zarada no amor. Assim, ela namorou, aí engravidou, o cara não quis assumir, aí veio aí o meu pai morreu, meu pai biológico, quando eu tinha só 3 anos. Aí ela casou de novo, teve meus 2 irmãos mais novos, aí depois de muito tempo, né, quando eu tinha 18, só que aí eles se separaram. Aí ela namorou poucas vezes depois disso, mas assim, sabe quando a pessoa que vai tentando achar o amor e sempre acaba em alguma coisa? Talvez você converse mais com a tia Helena. Aí para de falar assim que agora eu tô com medo. Mas o que aconteceu com essa decepção amorosa, muitas decepções amorosas que a minha mãe viveu, é que ela projetou em mim que eu tinha que ter o relacionamento perfeito. Nossa, então, quando eu namorei o meu ex mais sério, aí ela projetou meu casamento. Ela me fez casar do jeito que ela pensava. Quando eu fui me separar, eu lembro, o Fê viveu isso comigo. Assim, todo mundo já sabia. Todos meus amigos, toda a minha família, a família dele já sabia. E eu... Só minha foi a última a saber. A última. E assim, eu entrava na casa dela e... Hoje eu falo. Aí eu ia embora. Hoje eu falo. Eu tinha medo, porque ela projetou em mim todo o perfeccionismo amoroso. Eu tinha que viver
porque ela não conseguiu, assim. Isso pra mim, depois de adulta, é claro, mas eu vivi desde criança. Então, aquela menina que tinha que andar na linha, era pra encontrar o homem que fosse casar, o primeiro namorado pra casar, e ser um casamento pra sempre. Pra nesse momento da vida eu já ter 3 filhos e... Complicadíssimo. Com o marido ali. Então, eu tive isso. E você, Fê? Cara, você sabe que eu tava ouvindo vocês falarem e eu tava pensando, eu não consigo identificar agora, assim, de bate-pronto, o lance de projeção da minha mãe comigo. Porque minha mãe, ela engravidou de mim muito nova. Ela tinha 16 anos. Ela não tinha projeções, né? Nem ela sabia ainda o que esperar, o que fazer. Acho que... Ela, 16 anos, ela era uma adolescente. Sim. Então, acho que ela estava na fase de se descobrir, de se entender. Então, eu não vejo muito o lance de projeção. Do que ela queria ter sido e ela projetou em mim. Eu não vejo isso, assim, de verdade nela. Eu acho que... Acho que aparece ali as questões que teve muito um lugar da super proteção ali, né? Que é isso, eu tenho pra quem puxar o lance do controle. Dona Andresa gosta de controlar ali as situações. E aí, é verdade. E eu acho que teve um pouco isso, assim, de eu me libertar um pouco desse lugar de a minha independência, os limites. Eu acho que um pouco mais isso. A gente vai ter um episódio pra falar disso aqui na frente, lá pra frente da temporada. Vai ser legal. Mas eu acho que isso, assim, eu acho que com a relação com os pais. Com o meu pai biológico, não sei dizer, assim, não tem que falar, porque não teve convivência, né? Não teve uma convivência. Eu tive convivência com a família do meu pai. Com meu pai, eu não tenho nem muitas memórias com o meu pai pequeno, assim. Você acha que a família paterna projetou alguma coisa no Felipinho? Ai, Tá bom. No espírito que eu tô hoje, eu vou responder um palavrão, então... Tá tudo bem. Então se projetou, se foda também ele. Mas acho que falando sobre essa questão de sonhos, assim, que a gente tem quando criança e tudo mais, eu acho que eu vou muito na linha do Fê em analisar que muitas coisas a gente pensa também como criança, tipo, ser astronauta, coisa assim, sabe? Meu Meio filho na hoje em dia, viajada. ele fala que ele vai ser todas as profissões. Entendeu? Leone Profissões. Leone Profissões. É isso. Vai ser a profissão dele. Exatamente. Então, assim, a gente quer ser muita coisa, né? Mas acho que é isso. A grande realidade é que já diria Cartola, o mundo é um moinho. É verdade. O mundo vai acabando, aos poucos vai podando a gente. E no teatro é uma coisa que se fala muito, é muito louco quando você entra no teatro já adulto, porque... O que eu mais ouvi, assim, né, nos primeiros semestres ali de curso era a gente vai entrar agora num estado e vai sair do cotidiano, porque o mundo faz com que a gente fique rígido, fique duro, fale assim, totalmente. E no teatro é justamente esse lugar em que você consegue resgatar, tentar acordar essa criança interior que tá aí dentro, assim, quase sepultada. Porque o teatro, ele exige uma flexibilidade. Exato. Pra tudo. Pra tudo, Não, pra e tudo, assim, né? eu só fiz teatro na escola, assim, mas eu lembro, você falando isso, agora eu lembrei que uma professora de teatro do colégio, assim, do 2º ou 3º ano do colégio, ela... E aí você é adolescente, né? Aí você fica tipo, eu tenho vergonha de tudo, eu tenho vergonha de viver, eu tenho vergonha de tudo. E aí ela falava, volta, corre igual quando você era criança, vai, fala igual quando você era criança, sorria igual quando você era criança. Tipo, resgate, eu acho que o teatro traz muito isso, né? O teatro... é um grande jogo de faz de conta, né? E o que a criança sabe fazer bem é jogo de faz de conta. Total. A imaginação da criança é incomparável. Uma pergunta pra vocês agora. O que a criança que vocês foram acharia das pessoas que vocês se tornaram hoje? Ai, vai lá, convidado. Olha, antes de fazer minha reflexão, eu vou dar uma opinião primeiro, né? Que eu não sei se vocês concordam. Mas eu acho que o maior luxo que uma pessoa pode ter, que um adulto pode ter, é se fazer essa pergunta e responder assim, nossa, a minha criança interior ia ter muito orgulho. Eu acho que é um luxo, é um luxo. E aí, vou trazer aqui um outro elemento, né? Que foi semana passada que isso aconteceu. Eu tava num grupo de amigos no WhatsApp e tudo mais. E aí, um amigo meu, no sábado, ele acordou mandando uma enxurrada de áudio, assim.
Ele tava basicamente falando que ele é muito ligado com moda, assim, foi. Ele é um cara preto, periférico, enfim, tudo mais. E aí ele relembrou uma vez em que ele tinha 14, 15 anos e abriu aquela primeira Forever 21 aqui no Brasil. Tá. E aí ele foi com uma amiga e tal, não sei o que lá, e aí ele ficou na fila horas, ele só conseguiu comprar uma regatinha e tal, aí veio lá o brinde todo bonitinho e tal, não sei o que, nananã. E hoje, 10, 12 anos depois, ele trabalhando com moda, tipo, fazendo consultoria para lojas, assim, tudo mais, foi no lançamento daquela nova loja, a Bershka, não sei se pode falar marca. Pode, meu filho, se quiser, inclusive, patrocina nós aí, Marcas. Mas ele foi na Bershka lá e tudo mais, foi fazer... ainda não fui, quero muito ir, inclusive. Eu também, então a gente pode marcar de todo mundo junto. Mas então, ele foi lá e tudo mais, aí já com outra vida, já trabalho, já e tal. E ele falou que ele viu um garoto também que, tipo, parecia ele 10 anos atrás. E lembrou ele, porque ele viu o garoto saindo com a sacola, com o lacinho e tudo mais. E isso, só de falar, me traz uma emoção, porque, tipo, eu acho... Aí eu falei, foi aí que eu tive essa reflexão. Eu falei, amigo, eu acho que o maior luxo que você pode ter na vida é você chegar, tá perto dos seus 30 anos, olhar pra trás e falar assim, caramba, a minha criança, meu adolescente interior ia amar me ver aqui. Falando de mim, pessoalmente... Só uma coisa, você falou perto dos 30 anos, eu e a Renata, a gente se olhou, a gente aqui perto dos 40. Aqui, ó. A gente já passou, né? Um pouquinho mais... Mas é perto dos 30 ainda. Tá na casa dos 30. 30 é perto dos 30. 30 é perto dos 30. Não tem mais nada perto do 30 do que estar no 30. Exatamente. Mas enfim, tá já adulto criado, vai. Sim. E olhar pra trás. Eu acho que, assim, em parte, é aquilo, a gente não consegue realizar tudo na nossa vida. Em parte, eu acho que o meu eu criança tá feliz comigo, porque eu lembro que quando eu era criança até, tinha 10 anos de idade ainda, antes de virar adolescente, eu pensava assim, não, porque quando eu crescer, eu quero ir pra faculdade, e aí eu quero morar em São Paulo, eu quero viver em São Paulo, eu quero viver minha vida, eu quero viver minha liberdade, e eu quero ter minha casa, e quero morar lá, e quero ter vários amigos, quero fazer tudo que eu nunca fiz na vida e tudo mais. E, de certa forma, o Alan de 29 anos, ele pode nem se tocar hoje em dia. Porque eu já vivo, né, nessa dinâmica há uns 10, 12 anos. E porque a vida adulta engole, né? A vida adulta engole. Mas quando você para e olha pra trás e começa a pensar, eu acho que o Alan de criança estaria parcialmente feliz, sim, com o que é hoje. Você me fez a pergunta, né? O que você acha? Eu tenho duas respostas, eu acho. Se eu pensar na Renata pequena, que conseguisse ter a visibilidade do que a gente viveu até aqui, do que a gente conquistou e que muitas vezes a gente esquece na vida, eu consigo lembrar de pontos assim, de brincar, não era muito de brincar de casinha, mas se eu brincava eu morava sozinha. Ariana, filha da puta. Olha que maluquice! Gente. Ariana. E depois, quando eu fui crescendo, adolescente, enfim, eu pensava muito nessa minha vida, dessa independência de morar sozinha, etc. É um ponto que me leva pra Renata criança de, olha só, você conquistou, tá vendo? Você pensava, você brincava disso, e olha só, hoje é sua vida, hoje é sua realidade. Você trabalha pra caralho, mas a sua vida aí tá, tipo, acontecendo do jeito que muitas vezes você brincou, então dá um certo orgulho. Mas se eu vou pra criança que eu era, com a cabeça que eu tinha da criação que eu tive, sei lá, pegar uma criança agora de 6 anos e falar que sou eu dessa idade, ela vai falar, nossa, que mulher fracassada. 35 anos, um filho... Divorciada. Mora sozinha com seu filho. Tá maluca? Você tinha que estar com 3 filhos, grávida do quarto, grávida, trabalhando meio período no máximo, levando as crianças pra natação e futebol de tarde. E aí, essa criança provavelmente estaria, tipo, me achando fracassada. Que foi a criança que você foi criada. A criança que eu fui. Foi o padrão que foi colocado na cabeça daquela Renata criança, né? Isso. Mas isso não era seu. Não era meu. Não era seu, então é isso que importa. É que eu acho que quando a gente é criança, a gente não sabe o que é nosso. Exato. Eu acho que tem esse ponto. Quando a gente reflete, tipo, o que nossa criança pequena ia achar, eu acho que a gente dá indícios quando a gente é criança. Mas a gente não sabe o que é nosso. Porque mas porque é isso, porque vem da educação dos nossos pais, assim. Eu, até a adolescência, eu era extrema-direita. Votei no Aécio, porque era o que eu aprendia que era o certo. Sim. Até eu sair e falar, caraca...
Beleza, errei aqui, hein, galera? Não é isso, não. E aí, quando eu vim pra São Paulo, vim fazer faculdade, teatro, me ajudou a olhar pro universo de uma outra perspectiva, que eu falo, porra... Mas era, até então, com 16, 17 anos, quando teve essa eleição aí, que eu tô falando, de 2010, eu acho. 2014. Não, teve uma antes, 2010. Foi a Dilma, né? Com a Dilma, com o Aécio também, mas antes a primeira, que foi 2010. Ah, tá bom. De 2010. Que eu acho que não foi nem o Aécio, foi o Serra, eu acho. É porque a do Aécio foi quando a Dilma ganhou e depois foi impeachmentada. Isso, mas teve a primeira. Foi com o Serra. Foi o Isso, Serra. então, nessa época aí que eu votei no Serra, eu era, cara, cabeça fechada, mas é porque é o que eu aprendi. Eu morava, o que não era morava seu. no interior, as referências que eu tinha ali de ideologia e tal, eram os meus pais, e nem meus pais pensam mais assim hoje em dia, até eles já mudaram a cabeça. Imagina uma criança, adolescente. Imagina uma né? criança, entendeu? Então, assim... Que nem deveria votar com 16 anos. Tá? Exato. Então, eu acho que a gente não sabe o que é nosso, né? E porque eu acho que a gente... isso tem mudado muito. Eu acho que a nossa geração que tá passando pros filhos que estão vindo, né? Então, como você com o Leone e os nossos outros amigos que têm filhos, a gente tá vindo numa geração de deixar o filho um pouco mais livre para entender as coisas que eles gostam. Concordo. Então, assim, eu acho... É o que a gente falou até no episódio passado, assim... A criança, ela não tem livre-arbítrio pra escolher se ela vai tomar banho ou não, porque ela tem que tomar banho. Não é se ela vai escolher se ela vai escovar o dente ou não. Tem que escovar o dente. Mas ela pode escolher se a gente dá mais espaço pra criança escolher se ela quer usar uma bermuda, se ela quer usar a calça, porque se ela não quer usar... A criança tem vergonha de usar calça, ou usar bermuda, porque não quer mostrar a perna, pode usar calça... Então, eu acho que as crianças estão nascendo um pouco mais com esse lugar de identificar mais coisas que gostam. Se isso vai dar certo ou não, vai descobrir daqui a alguns anos. Mas acho que a gente, os nossos pais ainda vinham com a cabeça dos nossos avós, que a gente não tinha muito esse lugar. É engraçado pra falar, mas por exemplo, quando eu era criança, quem comprava muita roupa pra mim era minha avó, né? Minha avó materna. Se você pega minhas fotinhas de criança, eu tô com um camisetão aqui, porque minha avó comprava 4 números maior que era pra durar mais. Minha mãe faz isso até hoje com o Leone. Se ela vai comprar roupa pra ele tá usando tamanho 8. Ela compra tamanho 14. Então, aí a minha mãe falava, mãe, mas olha a roupa do Ney. É pra durar, Andrés, é pra durar. E aí ficava. E eu, tipo, mano, eu usava os camisetão, bermudão que vinha aqui, ó. Bermudão que vinha no meio da cadela, que não era bermuda, entendeu? Não tinha melhor cabimento. Hoje já tá na moda. Hoje tá na moda, bermudão. Mas sabe que isso aí trazendo um olhar de mãe para as crianças atuais, assim, eu acho que isso é muito verdade, né? A gente tá dando mais lugar de escolha dentro do que é possível para a idade de cada criança. E eu vejo isso comigo e com mães que eu acompanho, as mães da escola e tudo mais. Porque também com a nossa evolução, enfim, a gente começa a ver mais a criança também, e como sempre deveria ter sido, um ser humano. Exato. Com sua individualidade, né? Sua individualidade, com eu gosto de deitar agora, eu gosto de dormir com a porta fechada, com a porta aberta, eu gosto de qualquer coisa. Não tô com fome, eu lembro... meus irmãos, assim, vai comer porque vai comer, mas eu não tô com fome. É o horário de comer. Vai comer porque vai comer, não, você não tá com fome, ou tipo... filho, você tem que se alimentar um pouco. Eu faço com meu filho, tipo, tem que se alimentar um pouco. Precisa raspar o prato? Não, cara, eu não raspo no dia que eu não tô com vontade, porque ele, com 6 anos, tem que ter a obrigação de raspar o prato, ele sabe? Tem que comer, senão ele vai morrer. Mas mas assim, não precisa ser obrigado a, tipo, fica aí sentado chorando que até o prato acabar toda a comida, que acontecia mais na nossa época. Não, cara, eles são seres... isso eu não tive, minha mãe nunca foi nessa neura, não. Seres que têm vontades e que quanto antes a gente entender quem é esse ser humano... Acho que mais fácil dele também entender seu espaço no mundo, assim, e ele entender que ele tem a individualidade dele, né? Isso. Porque isso também passa por, de novo, como um olhar de mãe, né? Por várias coisas. Por exemplo, né? A gente tem falado, e eu trouxe uns episódios também, muito sobre feminicídio e essa onda crescente de feminicídio, etc. Isso faz com que tenham boas reflexões como bater na mulher é obviamente errado. Mas se fala muito pouco sobre como é muito errado bater numa criança. Por que eu fico brava com você no trabalho? Eu posso te bater? Não. Se eu fico brava com meu Às filho, vezes porque... eu queria bater nos meus colegas de trabalho, mas não pode. Mas não pode. Às vezes eu queria bater no Leone, mas é o que eu penso. Eu gostaria. Filho, pelo amor de Deus, você tá me deixando... Põe uma boca. Faço o quê? Não faço. Porque o adulto da relação somos nós. E isso transmite um respeito pra criança que eu acredito de verdade
que serão adultos que terão esse respeito pelo outro, por Cara, outros em casa- adultos, em sabe? casa, já que a gente tá falando nisso, né, resgatando, em casa sempre foi zero política de bater. Minha mãe nunca bateu na gente. Nossa, eu também nunca apanhei, mas assim, isso é Nunca. uma coisa muito recorrente nas falas das Muito. Não, você, da nossa muita época. galera da nossa época falava que apanhava. Apanhava muito. Minha mãe nunca levantou a mão. Minha mãe O também máximo que ela falava. fazia, às vezes, de longe, era jogar um chileno, porque ela sabia que ela ia errar, Que ia- sabe? Ou você ia ter tempo de desviar. Exato, mas nunca, nada. Não, eu também nada. não, mas Não. assim, era uma coisa muito recorrente, né? É, dessa geração. muito. Não, Aí eu veio a fico- Xuxa, acabou. Eu fico pensando assim, eu pouquíssimas vezes a minha mãe me bateu assim, mas não era bater. Era tipo assim, uma chinelada na vai lá, bunda. né? Aham. Uma chinelada na bunda, tipo, era o máximo, o Aham. máximo. Mas isso não chegou nem a me traumatizar, assim. Eu Sim. fico pensando, se eu sou traumatizado com muitas questões de família, sem ter levado um tapa, Imagina se eu uma tivesse. surra, imagina, entendeu? Eu fico pensando isso, É isso. enfim, mas... Vamos para as caixinhas de pergunta Vamos que ver a o que a galera pessoa falou. respondeu aqui, né? Tem uma resposta que foi muito boa, que a gente perguntou, né? O que você acharia, como que você lida com a criança interior, se ela ficaria feliz, como você se conecta com ela. Aí teve uma resposta que foi maravilhosa e falou: eu acho que a minha criança ia estar bem feliz. Ela amava que eu cheirava, quando eu cheirava as orquídeas da minha avó. E pra contextualizar, essa pessoa hoje é um perfumista, perfumista. que foi para Paris trabalhar com isso. E ele posta coisa de flores, e a vida dele é a profissão dele, real, que levou a morar na França. Então eu Exato. realmente... Sim, eu acho que ela ficaria orgulhosa de mim e de onde cheguei. Não realizamos ainda todos os nossos sonhos, mas já realizamos muitos. Eu ativo bastante minha criança interior, brincando com crianças que amo, fazendo palhaçadas com as pessoas que amo, no rolê dançando e principalmente pintando. Uso isso como uma ativação dela e uma terapia. Pintar desenhos de criança mesmo, com lápis de cor, fazer colagem de mapa dos sonhos, essas coisas ativam e cuidam bastante dela. Cara, engraçado que mesmo que eu não tivesse lido a resposta e o nome da pessoa, eu saberia quem é a pessoa que respondeu isso. Exato. É muito louco. Mas ela é mesmo essa pessoa. Ela é engraçado de ver quando ela tá com meu filho, ela se conecta num lugar de criança que assim. É verdade. Ela entra na criança dela. É muito louco, é muito legal de ver, assim. Muito bom. E você vê que legal, né? Interessante eu achei essa resposta, porque no final ela falou várias coisas aí que não tem nada a ver com tela, né? Assim, é pintar um mas a negócio... nossa geração, né, que é totalmente exato, fora de tela. Exato, então talvez o segredo esteja também aí, né? Desliga seu celular, desliga a TV e vai pegar um papel, vai fazer um negócio, vai pintar, vai pegar uma argila. Outro dia num exercício Cara, de quero teatro, muito tinha que voltar pegar, a fazer argila. pegar uma argila pra fazer um negócio, lá e tal, não sei o que lá. Eu falei, gente, imagina, você vai lá, tipo, às vezes toma um vinhozinho, pega a argila, fica lá mexendo e tal, gente. Eu tenho essas neuras também de fazer coisas artísticas, assim, artesanais. Mas minha terapeuta fala que isso é excelente. Então, mas deve ser mesmo. mas é. Eu ia falar que pintar, o famoso, né, ficou aí famoso nos últimos anos, Bobbie Goods, cara, dá uma calmaria aí dentro, né? Eu tenho ansiedade, já falei aqui muitas vezes sobre isso. Cara, quando eu sento no meu sofá e pego lá um monte de Bobbie Goods, as canetinhas, lápis de cor, cara, isso me dá uma paz na cabeça. Muito bom, né? Tipo, dá uma organização, assim, porque aí tem alguns desenhos que você tem ordem pra pintar. É muito bom e te conecta de verdade com a sua criança, assim, você fala... Acho que vai pra um lugar de calmaria, né? É. Mas tem mais umas respostas aqui, ó. Teve uma pessoa que falou que acha esse tema muito difícil de falar, que não ia conseguir trazer uma resposta concreta. Uau! Mas teve gente que falou também, me proporcionando dançar e cantar às vezes, comer um mingau de maisena, que é muito a comida afetiva. E a Cláudia me fala muito... Comida afetiva leva muito que pra nossa comida criança. afetiva é coisa que, tipo, conecta demais. E ela falou também, se divertir não é comprar uma viagem ou ir a um show. É procurar o que faz sentido nesses lugares. Tipo, você não faz... Não é a viagem, é o que você vai fazer nessa viagem. Sim. Teve uma pessoa que relatou aqui... Peraí, aqui ó. Estava imersa nos problemas, rotina de vida adulta, maternidade e tinha esquecido da minha essência. Recentemente voltei a fazer artesanato e ando pensando muito na minha criança, que amava a arte e sentia que tinha nascido para isso. Sinto que estou me reconectando com a minha criança interior, os sonhos e a certeza que amo fazer o que o meu verdadeiro eu fala. Cara, muito legal, acho né? que assim, esse episódio trouxe muito esse lugar pra gente de percepção de como as coisas manuais, artísticas, vocês falaram de teatro, uma pessoa falou de pintar, outra pessoa falou de artesanato. Olha que loucura, eu tenho uma amiga que eu acho que não respondeu aí, mas falou pra mim em algum lugar que ela tá fazendo argila e, cara, ela se conectou de conseguir se conectar melhor com os sobrinhos dela
porque ela traz essa criatividade infantil de volta pra cabeça dela fazer argila. Sim. É muito louco isso, mas muito legal. Eu acho que o segredo é você conseguir entrar nesse lugar, seja fazendo uma argila, seja pintando um livrinho ou alguma coisa assim, que te faça realmente, tipo, se desconectar daquele lugar, assim, do dia a dia mesmo, do cotidiano, que é você Porque a vida adulta... Que é a sua vida adulta, corrida, é trabalho, é celular, é o tempo todo notificação e WhatsApp e tudo mais. E tem outra coisa também que eu acho muito bacana, que é muito legal, que eu redescobri nos últimos tempos, que é ir ao cinema. E você vai no cinema e você fica, sei lá, 2 horas sem tocar no celular, imerso. É uma experiência imersiva, praticamente. Você fica ali imerso naquela tela ali, só aquilo parece que dá um reset no cérebro. Eu não sei se vocês sentem isso Eu amo, também. e foi uma das coisas mais maravilhosas que eu descobri depois que eu me separei. Eu amo ir no cinema sozinha. Eu também, Eu gosto amo. também. Assim, a experiência imersiva tem muito mais valor se você vai sozinho, assim. Eu tava falando isso pra Jaque esses dias, pra nossa amiga. Cara, senta lá, deixa o celular na bolsa no lado, no bolso, e fica 2 horas e meia olhando pra tela, só se conectando com uma coisa em vez de 20 ao mesmo tempo. Sim, total. Cara, realmente, é um reset no cérebro. Você sai que o shopping parece até menos barulhento, parece, na minha cabeça. Porque eu gosto de comprar muito, mas eu tenho pavor do barulho que faz o shopping na minha cabeça. Ecoa, né? E o cinema traz essa sensação muito boa mesmo, eu concordo muito com você. Tem mais? Tem mais 2 que falaram aqui, que complementares, né? Uma falou que se conecta com muito acolhimento e terapia, mas teve outra que falou que a criança interior dele chora. Eu falei, mas aí eu fui perguntar o porquê quando eu vi a resposta, né? Ele falou, cara, virei pai, rotina do dia a dia, eu não consigo me conectar, não consigo acolher, eu não consigo nada, assim, ela tá abandonada. Mas eu acho que a gente chora muito mais quando a gente era criança do que quando a gente é adulto. E Sim. eu acho que traz esse lugar de autoacolhimento Mas é total alto, né? Esse tema Alto, todo é muito alto, alto. alto. Mas o fato de chorar, porque te devolve pra você, eu acho. eu acho. Que quando você é criança, você Você chora. chora. Você tá chateado, você chora. Você tá com sono, você chora. Você tá com fome, você chora. Você chora. E aí, quando você é adulto, você aprende a reprimir o choro. Então, eu Exato. acho que quando a gente se permite chorar, você também volta a ser criança, de uma certa forma. E eu acho que é mais, até vou além, assim, mas eu acho que chorar é um ato de compaixão consigo mesmo, porque é quando, eu acho que, não sei pra vocês o que vocês pensam, mas pra mim é muito esse lugar de, cara, tô caindo na real, estou assumindo isso aqui, isso está acontecendo é meio assim, caindo na realidade e, tipo, isso tá me causando alguma coisa e eu vou botar pra fora, entendeu? Então é muito assim, de, sabe, assumir que aquilo está acontecendo e, Sim. sabe, tá tudo bem. Sim. Eu quero 2 perguntas pra gente responder antes da gente ir pro finalzinho, porque a gente já tá estourando o tempo. Mas pra gente responder o objetivo. Tá? Beleza. Uma coisa que vocês queriam ter ouvido quando era criança, pensando com a cabeça de hoje, que vocês nunca ouviram. Que eu ouvi quando adulta? Você não... não, tipo assim, pô, se tivessem me falado isso quando eu era criança, teria sido muito mais fácil. Nossa. Eu acho que você vai errar e é isso aí. Tá tudo bem, pode errar, né? Sim. É porque tem o lance de ser criança, a gente aprende, cresce aprendendo que o erro é errado. O né? errar é errado, né? errado. Você erra na prova, você errou. Você erra... Derrubou o copo, você puta que errou. pariu. Exato. Então eu acho que se alguém tivesse me falado quando eu era criança, e isso eu tento fazer com meu filho, tá? Errar tá tudo bem. Faz parte do jogo. E quando eu era criança, zero essa visibilidade. O Leandro só não gosta de perder, né? O Leone tem um grande problema de perder. E eu falo pra ele que ele pode, mas ele não... Entre poder e querer. A minha, respondendo também, enquanto ela não pensa, eu acho que tudo bem ser você. Pode ser do seu jeitinho. Não precisa se fazer nada pra se encaixar no dos outros. Seja você. Assim, O que é seu vai. você não precisa se... Tudo é Rio. Você não precisa se moldar pra caber em ninguém. Quem quiser ficar com você, vai ficar do seu jeito. Do Leiam, jeito tudo que é você Rio. Leiam. Todo mundo lê. Tá na minha fila. Não, leiam, tudo é Rio. Tá na minha fila. Pra mim, eu acho que... Eu concordo com as 2 que vocês falaram, né? Eu acho que eu falaria que não adianta você
tentar ter controle sobre as coisas. Porque Aí você não foi. vai ter. Ah, mas aí não quero também. Não gostei. Não tem como, gente. Não Faz tem super como. sentido. Mas a gente queria ter. A gente queria ter. Eu queria ter muita coisa. Mas- Eu queria mas- ser muita coisa. Mas controle eu queria muito ter, mas é isso. Mas é isso, não tem como. Não tem. Não adianta controlar o seu destino. Não tem como. A segunda pergunta é uma memória de infância muito marcante pra vocês. Ah, eu vou falar uma. Que veio das respostas aí de vocês. Eu também tenho uma pessoal. que veio das desculpa. respostas. Eu não tive uma proximidade física muito grande com a minha avó materna, porque ela morava longe, ela morava na Bahia. Várias vezes tentou morar em São Paulo, ela morou um tempo, enfim, ia e voltava. Ela odiava São Paulo. Esse lugar foi muito frio, eu vou pra minha Bahia, ela falava. Mas toda vez que eu estava perto, ou lá na Bahia, ou ela estava aqui em São Paulo, ela fazia um doce que absolutamente mais ninguém, a minha tia Simone consegue se aproximar, mas não tem o gosto do doce de leite da minha avó. Quando ela faleceu, a minha mãe tava com ela na Bahia e minha mãe trouxe pela última vez o doce que ela tinha conseguido fazer uns 2 meses antes de ficar muito mal e falecer. E teve uma última vez que eu comi o doce da minha avó. E aí, assim, o lugar que mais me leva pra criança é comer o doce de leite da minha avó. Pra mim, eu acho que de memória, assim, é muito quando eu fui criado por vó, né? Quando minha avó me levava pra passear, assim, tipo, à tarde, quando eu tava de férias, e a gente ia no cinema junto. Era sempre o roteiro, assim. A gente ia no cinema, depois ia comer uma pizza de comer com luva, sabe? Com a mão. E a gente ficava andando ali pelo centrinho do Guarujá, morava no Guarujá quando era criança na cidade, assim, até os meus 9 anos, mais ou menos. E eu acho que essa era a memória que mais me remete, assim, à Como as infância. avós são importantes pra gente, né? Eu tenho duas memórias que também vieram de respostas. Eu, por exemplo, quando eu tô mal e tô muito nesse momento de preciso me acolher e preciso, né, tipo, que vai pra isso, eu tenho uma trilha sonora pra esses momentos que é Sandy Júnior, que eu sempre fui apaixonado. Então, pra mim, me leva pra um lugar... Cara, Sandy Júnior me leva muito na minha infância. que verdade. me acolhe muito. E isso me faz lembrar a primeira vez que eu fui no cinema. Vocês falaram de cinema? A primeira vez que eu fui no cinema, que a minha mãe me levou no cinema pra assistir O Noviço Rebelde, que era do Renato Aragão com Sandy Júnior, que passou no cinema. E tocou Dig Dig Joy, tipo, todas as músicas deles lá e tal. E eu lembro que minha mãe me levou no cinema, a gente tava sentadinho, e começava a tocar a música deles, eu levantava pra dançar no corredor, assim, o cinema era meio vazio. Que legal. Então teve essa memória. E a segunda como eu também ficava muito com os meus avós, é que tinha uma coisa que eu amava fazer, era dormir no meio da minha avó e do meu avô. Ai, que delícia! Era sempre, vó, pode deitar no meio? Aí eu ia lá e deitava, ou às vezes meu avô já falava, vem, vamos deitar com o avô e com a avó. E me colocava no meio e E eu dormia os lembro três. que uma vez você falou também que você lembra muito e que você lembra com muito amor do seu avô te esperando da Meu escola. avô paterno, esses são meus avós maternos, mas meu avô paterno, ele fazia muito isso. Na escolinha ainda, maternal ali, ele trabalhava de entregador de mercado, então ele tinha a Kombi que ele deixava comprando no mercado na casa das pessoas. Ele parava na escola, que era perto, e direto falava assim, deixa eu dar um beijo no Felipe. Aí a professora ia lá, tirava da sala, meu avô ficava na frente da escola pra me dar um beijo, assim. Nossa, você me desbloqueou uma memória agora, porque imediatamente eu lembrei da escola que eu estudei no ensino fundamental. E eu lembro, tipo, de sempre eu, minha avó ou minha mãe estarem lá me esperando depois da aula pra me buscarem. E aí eu acabei de lembrar isso. E aí eu pensei em outra coisa que todas essas coisas que a gente falou, que você comentou, que eu comentei, que você comentou, sempre teve uma última vez que a gente não sabia que era a última vez, né? Sempre teve uma última vez. Que a gente não sabia que era a Acho última que a vez. vida é isso, né, cara? Mas eu acho que são essas memórias loucura. que ajudam a gente a ter essa leveza, ou trazer uma certa leveza pro dia de hoje, assim, no sentido de... Cara, de ter um respiro, de falar que nostálgico, assim, que é o que dá o quentinho no coração. Porque se a gente esquecer disso, fudeu. E eu acho que a nostalgia, ela traz tanto essa sensação de bem-estar e de reconexão, que cada vez mais tem se tornado até motivo de comercial, né? Comercialmente Total, falando. total. Então, o Sandy Júnior fazer uma turnê de adeus, RBD e vários outros... tanto cinema quanto música, acho que a cultura entra muito nesse lugar de trazer a nostalgia pra gente, porque a gente se reconecta com o lugar que a vida adulta engole fácil. Quando o Sandy Júnior voltou, em 2019, no primeiro show deles que eu fui, fomos eu, a Maria e o Dado,
no primeiro show deles, eu não conseguia assistir o show de tanto que eu chorava copiosamente. Eu não conseguia ficar... Eu fiquei na cadeira inferior do Allianz, eu ficava apoiado na grade, assim, porque eu olhava, eu levantava, eu começava a chorar, eu abaixava a cabeça, eu não conseguia assistir o show. Eu tive que... Depois eu fui de novo. Eu tô tão porque arrepiada. assim, eu passei mal, mal. Eu tô arrepiada porque eu também sou muito apaixonada por Sandy Júnior. E quando eu era criança, assim, de novo, éramos 4 irmãos. Então, e não tinha, assim, uma vida financeira, uau, né? Ninguém passou fome, mas, assim, minha mãe não tinha dinheiro, nem tempo pra me levar no show de Sandy Júnior. Então, eu passei a minha infância sendo fã de Sandy Júnior, e depois da adolescência, depois da vida adulta, acompanhando o que via pela TV e depois pela internet. Foi um show deles, só criança, quando eles foram na festa do Peão de Americana. Que aí era fácil, né? Eu pra nunca mim tava tinha mais ido, fácil. e quando eles resolveram voltar em 2019 pra fazer a turnê deles, eu estava grávida. Você foi grávida. E eu tava grávida de 7 meses. E a minha mãe e meu ex, todo mundo enlouqueceu. E eu fui grávida de 7 meses. E aquele dia eu realizei meu sonho da Renata, maravilhoso. criança. É isso. Assim, Essas realizações são as pequenas realizações do Cara, nosso sonho criança. E loucura, né? Porque aí, assim, pelo quase primeiro ano inteiro de vida do Leone, ele só dormiu com uma música específica de Sandy Júnior tocando. Nossa. Não, eu acho que se um dia eu encontrar a Sandy ou o Júnior pessoalmente, Eu assim, desmaio. eu desmaio na hora. Eu desmaio. Acabou pra mim. Eu também, eu acho que eu desmaio. A gente vai fazer agora uma coisa nova nessa segunda temporada, quando a gente receber convidado. Não é uma publi, mas pode ser. É um jogo que, na verdade, chama Isso Não É Um Jogo. A gente vai pedir pro nosso convidado tirar uma carta. São temas aleatórios. A carta pode sair qualquer coisa. Pra contar uma história, pra falar de algum sentimento. Pode ter relação, se der a sorte de ter relação com o tema do episódio, beleza? Senão pode ser um tema completamente aleatório. Pra pessoa tirar essa carta e a gente fazer um jogo no final de cada episódio que a gente recebeu o convidado. Então, Estreante da segunda temporada aí do jogo. Tem quatro temas aí. 4 temas. Aqui, esse daqui é construção. E aí você imagina aí na sua criança interior o que é construção. Coragem. Revelação. Gosto de revelação. Ou confiança. Escolhe um tema aí e tira uma carta. Bem místico, bem místico. Deixa aqui que eu não... eu peguei 2 lugares. Espera aí, deixa eu pegar desse daqui, que nem lembro qual que é, mas tudo bem. Acho que essa é coragem. Coragem? Não, coragem é a de cá. Então é? Revelação. Então vai, lê aí. Olha, essa aqui é... O que você nunca mudaria sobre si mesmo ou si mesma? Uou! Uma boa que eu pergunta. nunca mudaria. Deixa eu... Vai, começa. Começa você. Eu começo. Então vai, O que eu não mudaria sobre mim? Eu vou falar de uma coisa que é complicado, né? Fazer essa pergunta assim. Eu acho que eu não mudaria uma coisa que... Às vezes eu falo que eu mudaria, mas no fundo, assim, é só quando eu tô desesperado que eu falo que eu mudaria. Que é a minha vontade, a minha intensidade em viver as coisas. Nossa, Boa. muito legal. Muito bom. Eu não mudaria isso sobre mim, porque acho que essa minha característica fez com que eu vivesse muitas coisas e com quase 30 anos nas costas, que eu vou fazer esse ano, eu tenho história pra caramba pra contar. Boa. O que eu nunca mudaria sobre mim mesma, você me inspirou na resposta, porque me abriu aqui a cabeça, meu alto grau de sinceridade. Às vezes me coloco em situações difíceis, sim, porque eu sou... Normalmente eu tô junto. Sim, Alan também presencia às vezes no trabalho. Eu sou muito sincera, às vezes impulsiva na sinceridade, e eu realmente tenho dificuldade em, talvez, fazer um filtro na sinceridade. Mas ainda assim eu não mudaria, porque essa minha sensibilidade para ser sincera, qual seja a situação, me devolve relações sempre muito verdadeiras. Você sempre vai saber o que eu penso. Você, no fim das contas, de alguma forma, a minha sinceridade vai tirar de você o que você tá pensando sobre a situação ou sobre mim. Então ela me devolve sempre estar muito verdadeira nas relações que eu tenho, seja em qual lugar for, assim. A minha, cara, eu tava pensando aqui, né? Eu tenho uma coisa que as pessoas falam muito pra mim, que não é proposital, mas que eu acho que é meio natural,
que eu tendo a deixar o clima dos lugares leve. Ah, é verdade. Você Então, tem tipo assim, ou fazendo piada, ou às vezes contando na uma hora errada. história. Não, com certeza, muito. E às vezes, eu sou muito ranzinza. Pode não parecer aqui, assim, eu sou muito ranzinza mesmo, assim. Pra acordar, quando a gente se encontrou hoje aqui, eu tinha acordado fazia pouco tempo, eu tava, tipo, no humor do cão, Coitado assim. do Alan. Juro por Deus, eu fiquei tava, com dó dele. pouquíssimas palavras, tipo, oi, Então, eu sou muito ranzinza. Mas, num geral, num coletivo, é notável quando também tô mal-humorado, mas mesmo mal-humorado, eu tende a passar quando eu tô no coletivo e eu tendo disso de trazer deixar o clima verdade. leve. Até numa piada mal-humorada que eu solto, a galera ri e já vai para um outro lugar, assim. Então eu já ouvi muito isso e eu acho que é uma coisa que eu não mudaria em mim, que eu gosto de ter esse lugar. E é muito legal ter isso de você mesmo. Porque é isso, mesmo mal-humorado, você consegue no coletivo, que às vezes não é todo mundo, né? Às vezes no coletivo piora, mas no coletivo você consegue voltar a ser o Felipe e soltar a piada que faz todo mundo rir, você mesmo rir da sua piada e aí você volta, entendeu? Nem que seja pra xingar. Eu xingo, a pessoa dá risada de eu xingando, eu dou risada do povo rindo de mim e aí a gente segue o baile. Nossa, muito boa essa carta, eu amei. É muito De boa. revelação. Demos sorte. Parabéns. Gente, não é que a gente estourou o tempo, a gente estourou o tempo de uns 3 episódios, quase. Tudo bem, foi ótimo. Ah, mas é um assunto que rende, né? Rende, É isso, rende. eu falo pra caramba também, a gente fala pra caramba, então Bom, é melhor assim do que não ter, né? do que não render, com certeza. Muito obrigada Obrigado, mesmo por Al. topar Ai, essa com a obrigado por me gente. chamarem. Imagina. Espero voltar outras Por vezes. favor. Espero que vocês tenham gostado também de acompanhar a gente até aqui. Muito feliz e, cara, bom. foi uma delícia gravar. Passa uma delícia rápido, gravar. passa Passa muito rápido. Falei que passava rápido. É isso. E uma delícia também rememorar essas coisas, né? Não é? bom. Nossa, Deu uma- me até um- trouxe um negócio aqui. Mudou o Eu achei que seria mais astral, difícil, tá? Até me conectei com a minha criança. Vou dançar pra caramba hoje. É isso. Gente, muito obrigado por assistir a gente até aqui, ou ouvir a gente até aqui. A gente se vê na próxima semana. Mais uma vez, não deixem de seguir a gente nas redes sociais, no No Instagram, e TikTok. no TikTok, por favor. E também nas nossas redes, estão aí pra todo mundo acompanhar. A gente se vê na próxima terça-feira. Beijinhos. Até mais, até gente. Tchau, tchau.